O meu patrão me beijou e eu me melei. Foi assim, vou contar pra vocês. Eu trabalhava nessa empresa, já tinha mais de 2 anos e eu era bem discreta, sabe? Eu não gostava muito de conversinha com meu chefe, não, pra não misturar as coisas. Eu sei o que é que acontece quando se é secretária. Como eu já vinha de outros carnavais, eu já sabia, sabe? Então eu era discreta. Eu só queria falar sobre trabalho. Nesse dia era sexta-feira, todo mundo adiantou o serviço, porque na sexta-feira, caso o funcionário terminasse mais cedo, ele liberava, entendeu? Só que eu tava com o serviço acumulado. Eu tinha muita coisa para fazer por conta de 2 dias que eu tava atrasada. E aí todo mundo foi embora, eu fiquei lá. Como ele era o chefe, vocês sabem, né? O chefe ele sempre trabalha mais. Então ele sempre ficava por último. E aí eu finalizei, fiz tudo o que tinha que fazer e fui lá avisar pra ele que eu ia embora, que eu já tinha terminado, que tava tudo certo e tal. Foi nessa hora que ele falou: "Olha, eu pedi um lanche. Dá pra nós dois, fica aqui, vamos lanchar. Eu sei que você tá com fome, faz tempo que você tá aí trabalhando e tal." Gente, eu só quis ser gentil. Tipo, eu fiquei com vergonha de falar assim: "Não, eu não quero." Eu tava louca pra ir embora. Nessa época eu andava de busão, então assim, quando dava o horário do busão, se eu perdesse, só pegava o próximo e era horas depois. Então tudo que eu queria, gente, era ir pra casa naquele dia. Só que eu também não queria ser antipática, querendo ou não, ele era o chefe. Aí eu falei: "Ah, tá bom, assim, sem jeito, sabe? Porque eu não tinha muita intimidade com ele." E aí ele pediu que eu entrasse na sala, eu entrei. Ele começou a fazer perguntas, sabe? Sobre a minha vida, se eu era solteira, se eu tinha namorado, e eu fui falando pra ele que não. Ele: "Nossa, como que uma pessoa já tão madura, né? Bonita, não tem ninguém." Aí, como ele foi indiscreto, eu também perguntei se ele era casado, porque eu não sabia nada sobre a vida íntima dele. Ele falou que não, que era separado e tal. E, gente, ele foi chegando assim, bem perto de mim, sabe? Sem pudor algum. E cochichou assim no meu ouvido. Ele me perguntou se eu não queria cantar no microfone. Eu fiquei meio sem jeito, afinal de contas eu não esperava que ele ia me pedir pra cantar, né? Falei pra ele: "Olha, eu até sei cantar, sabe? Eu não tenho talento, né? Não tenho técnica. Pode ser que babe, mas eu sei." Aí ele falou: "Nossa, não se preocupe, é do jeito que eu gosto." Gente, eu fiquei meio sem jeito, mas eu percebi assim, vai que eu ganho vantagens, né? Por que não? Só tá eu e ele aqui, né? E aí, gente, eu peguei e comecei a cantar no microfone. Cantei assim, quase que a noite toda, fiquei lá e a gente lanchou e tal. E depois disso eu não sabia mais o que seria, né? Fiquei pensando. Ali mesmo, ele falou pra mim que se eu quisesse repetir a cantoria novamente, ele queria. Eu falei que sim, afinal de contas ele era o dono, né? E depois disso, gente, foi sempre, sabe? Sempre. Sempre no final do expediente, eu ficava por ali e acontecia. Só que depois ele começou a querer me dar mais vantagens, sabe, no lugar. Ele falou que se eu quisesse ser sócia da empresa e ele chamasse mais alguns fornecedores, se eu cantasse também, ia ser bom pra mim e pra ele. Como nessa altura eu já tinha adquirido experiência, eu falei pra ele que tudo bem, dependendo das vantagens. Aí ele me apresentou as vantagens, obviamente eu gostei, eu vi que realmente eu só ia ganhar. E aí eu comecei a ter a participação, sabe, na empresa. Ele fechava novos contratos e eu fazia todo o serviço e aí eu só ia ganhando, ganhando, ganhando. E nessa, gente, quando eu fui ver, eu já era sócia, sabe, dessa empresa. Eu me sentia assim, sócia, porque, tipo, eu participava e eu trabalhava perfeitamente bem. Com o passar do tempo, eu fui ficando bem famosa lá, sabe? Às vezes, até os próprios colegas de trabalho queriam o meu serviço. E aí, eu sempre estava pronta e preparada, com muita boa vontade. E eu fazia sempre todo o serviço, sempre com recompensa. Claro, isso é muito importante, tem que ter recompensa, né? Não adianta você trabalhar, trabalhar e não ter recompensa. E assim foi, gente. Eu trabalhei lá por muito, muito tempo. Fiquei conhecida lá assim. E é isso, pra mim só foi ruim quando eu quebrei, né, a nossa aliança. No caso, a gente desmanchou a sociedade. Eu achei um pouco ruim, mas assim, nada se perde, tudo se ganha, né? Eu adquiri muita experiência, a qualquer momento que eu quiser abrir uma empresa, eu já sei o caminho.